Olá, como é bom começarmos juntos o dia com Deus. Estamos agora no nosso sexto encontro, sexto episódio de Conselhos para um Casamento Feliz. E o nosso conselho de hoje está no livro de Gênesis, no capítulo 2 e o verso 24. Na minha Bíblia diz: por isso, deixa o homem o seu pai e a sua mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Você já ouviu aquele ditado que diz assim: quem casa quer casa? Pois é uma pura realidade. Quando nós nos casamos, nós nos tornamos com a nossa esposa ou com o esposo uma só carne. E nós precisamos desvincular, precisamos deixar o nosso pai e a nossa mãe e formarmos a nossa nova família, vivermos uma nova vida, uma nova família, para a honra e para a glória do Senhor. Sabe, esse deixar, ele é muito mais do que não ir abandonar. Esse deixar, ele pode ser desenvolvido de três maneiras. Uma delas, física, a segunda, emocional e a terceira, financeira. Bom, a física quer dizer que quando você casa, você deve estar no seu cantinho, na sua casa, no seu apartamento, mesmo que seja alugado. Como mencionei agora há pouco, há o ditado que diz: quem casa quer casa. Então, quando você casa, você deixa o seu pai e a sua mãe, vive na sua casa com a sua esposa, com o seu esposo. Bem, o segundo ponto do deixar pai e mãe envolve o emocional. Às vezes, principalmente os homens, começam a dizer: mas a minha mãe fazia dessa forma, a minha mãe fazia daquela forma, a minha mãe fazia uma comida diferente e você não faz. Ora, se fosse para ficar como a sua mãe, você não teria casado, você teria ficado lá na casa do seu pai e da sua mãe. O deixar, ele deve ser emocionalmente. Isso quer dizer que se em algum momento você tiver algum conflito com a sua esposa ou com seu esposo, você não deve contar, você não deve procurar ajuda do seu pai e da sua mãe. Sabe por quê? Por mais que o seu pai e sua mãe te amem, por mais que o seu pai e a sua mãe querem o seu bem, ele vai ficar chateado com a sua esposa ou com o seu esposo. Amanhã você e a sua esposa ou seu esposo, vocês vão estar bem. Mas a sogra ou sogro, principalmente a sogra, vai ficar olhando para você e imaginando e pensando ou talvez dizendo coisas. Por isso, precisa haver uma ruptura, um desligamento emocional. Você precisa conversar com seu cônjuge para acertar os detalhes do seu casamento. E quero aproveitar e dizer para você, se você não está conseguindo resolver os problemas do seu casamento, procure um conselheiro matrimonial, um psicólogo, o pastor da sua igreja. Procure a ajuda de um ancião, de um líder de família da sua igreja, de um conselheiro matrimonial para te ajudar. Mas evita bombardear seus pais com os problemas do seu casamento. É preciso haver um deixar, um desligamento emocional. E por fim, o terceiro aspecto que quero mencionar é o financeiro. Quando você casa, você deve cuidar das suas finanças. Você não deve ficar dependendo do seu pai e da sua mãe de ajudas. Um momento ou outro, se a coisa fugir do controle, a sua família pode te ajudar sim, mas você não pode pensar assim: eu vou me casar, se não der certo ali, se eu passar por alguma dificuldade, o meu pai vai me ajudar, sempre que eu precisar, o meu pai vai continuar me dando uma mesada. Saiba que você está casando, você precisa separar do seu pai e da sua mãe e unir-se à sua esposa ao seu esposo. Esse deixar, repetindo, ele quer dizer um deixar físico. Segundo, um deixar emocional. E por fim, um deixar financeiro. Você tem deixado o seu pai e a sua mãe? Ou você tem permitido que o seu pai e a sua mãe se intrometam no seu casamento? Para a alegria, para a felicidade da sua família, do seu cônjuge e do seu casamento. Não permita que terceiros, principalmente pai e mãe, intrometa na sua vida conjugal.
Peça ajuda a Deus, peça ajuda para um pastor, para um conselheiro, e alguém vai ajudar você. Portanto, deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, une-se à sua esposa e os dois se tornam uma só carne. Deus abençoe você, quero orar com você, e lembrando, amanhã é o nosso último encontro, o nosso último episódio dessa série de conselhos, como ter um casamento feliz. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, eu peço pelo meu amigo, a minha amiga que está assistindo esse nosso programa. Se alguém está passando por uma dificuldade, seja financeira, seja emocional ou seja física, que o Senhor possa atender para a glória do Senhor. Eu quero te pedir também que o Senhor dê maturidade para cada um dos meus amigos, para cada um que está acompanhando esse programa, a fim de que possa deixar o pai e a mãe e possa viver uma vida feliz com a sua esposa e o seu esposo. Cuida dessa família querida. Eu te peço por Jesus. Amém. Um forte abraço. Deus abençoe você.